Trazendo, portanto, a leitura da palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, que diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao seu pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai, nem seu irmão. Meu Deus do céu! Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na mesma cova. Louvado seja o santo nome do Senhor. Até o versículo 14. Amados irmãos, amigos que nos ouvem, como sempre nós falamos aqui, é um encontro todos os dias, e o que nós trazemos, esse assunto importante, Jesus e as tradições humanas, é o que a gente vê aqui dentro desse contexto bíblico, em que nós observamos que durante seu tempo na terra, Jesus desafiou os pensamentos de todos os seus ouvintes. Em diversas ocasiões, os líderes religiosos questionaram e até rejeitaram seus ensinamentos. Na leitura dos registros do Evangelho, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos frequentemente discussões de Cristo Jesus com os escribas e fariseus. Os fariseus foram conhecidos como uma seita religiosa, mas o Senhor mostrou que, na verdade, guardavam tradições humanas acima da palavra de Deus. Mateus capítulo 15, que nós fizemos a leitura, relata uma dessas discussões. Os fariseus e os escribas, autoridades, entre aspas, da lei do Antigo Testamento, eles criticavam os discípulos do Senhor Jesus por comerem sem lavar as mãos. O problema não foi questão de higiene, meu irmão, nem da lei em si, mas de seguir as regras tradicionais criadas pelos religiosos. Jesus aproveitou esta oportunidade para abordar diretamente o assunto muito mais importante por trás da crítica feita por estes homens líderes na época, como tratar das tradições humanas. Então, nós vemos aqui as tradições são práticas, ensinamentos e costumes transmitidos de outras pessoas. Muitas vezes acontece de uma geração para outra. Os religiosos da época de Jesus Cristo guardavam longas listas de regras inventadas e transmitidas por homens, princípios que não vieram da lei revelada pelo Senhor. Tais tradições se tornaram assunto dos comentários de Jesus nas suas discussões com os líderes na época. Então, observando a palavra, Jesus, ele citou um exemplo específico, glória a Deus, tradições humanas sobre ofertas ao Senhor,
e responsabilidade aos pais. Ele mostrou nesse texto que nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 15, em que as práticas dos fariseus foram contraditórias à lei de Deus, pois usavam as regras dos homens para negligenciarem e desrespeitar a palavra de Deus. Suas tradições se tornaram meios convenientes de eles fugirem de responsabilidades diante do Senhor. Por isso, Jesus usou uma linguagem forte na condenação dessas tradições humanas. Consideremos, portanto, alguns exemplos, expressões do Senhor neste trecho, quando diz em Mateus capítulo 15, versículo 3, a palavra do Senhor, que vier dos lábios sacrossantos de nosso Cristo: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Foi isso que Jesus disse. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus capítulo 5, versículo 6. Já no versículo 9 ele diz: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então tudo isso Jesus falou, dando portanto uma repreensão àquele povo que tinha portanto consideração e entendimento às tradições antigas, sem base na palavra do Senhor para os dias de hoje. Então estas palavras foram tão fortes que os líderes religiosos naquele tempo se escandalizaram. Mateus capítulo 15, versículo 12 nos mostra: mas Jesus não recuou. As palavras de Cristo são exigentes e frequentemente ofensivas aos ouvintes, aqueles que não se dão ao respeito de que estão ouvindo a palavra de Deus e ao temor de saber que é a repreensão para o bem-estar daquele que ouve a palavra e aceita no seu coração. A reação dos ouvintes mostra a atitude do seu coração e identifica a qualidade de cada um. Jesus comparou estes ouvintes às palavras no campo de um agricultor e disse que Deus faria uma separação. Glória a Deus. Mateus, no versículo 13 ao versículo 14 do capítulo 15, ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glória a Deus. Então, meus irmãos, devemos lembrar desse aviso quando consideramos as doutrinas e práticas nas instituições religiosas fundadas por homens. Coisa séria, temos que ter cuidado. Nós observamos que mesmo assim, depois de ler as palavras desafiantes de Cristo, muitos tentam se justificar. Uma das ofensas mais comuns é a afirmação de ser uma ovelha obediente. Muitos dizem assim: eu sei que há práticas e doutrinas erradas na minha igreja, mas eu sou apenas uma ovelha submissa. Não é assim que as pessoas falam? Quando a gente reclama a questão do sábado, muitos estão aí falando que o sábado é uma coisa que tem que ser cumprido, usando trecho do Velho Testamento, não conhecendo a palavra de Cristo, não respeitando os ensinamentos do Novo Testamento. Ainda ficam nas tradições antigas, que nesses aí, que eles simplesmente invalidam a palavra de Deus por causa das tradições. E em vão adoram a Cristo ensinando doutrinas de homens, como Jesus falou. Por quê? Pelas tradições que eles transgridem o mandamento de Deus. Então, meu irmão, é assim que alguns dizem: eu sei que há práticas e doutrinas erradas em minha igreja, mas eu sou apenas uma ovelha submissa. E, lamentavelmente, nós encontramos pessoas que se deixam levar por esses pensamentos raquíticos. Então, o problema é dos líderes, pastores. Olha, é assim que eles falam. Observe bem, pastores. Não, o padre falou assim, continua assim. Pastor falou assim, continua assim. Não sou fundador de igreja, não sou... eu sou apenas uma pessoa que estou acompanhando, não sou nenhum dos líderes. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, se lembremos-nos que assim muitos estão invalidando a palavra do Senhor pela tradição de homens, e em vão adoram a Cristo porque estão ensinando doutrina de homens,
temos que aprender dentro da palavra de Deus. Você tem uma Bíblia, você tem 2 bons ouvidos que Deus lhe deu para você ouvir e praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Não são culpa minha. Algumas pessoas dizem assim, mas você é culpado sim por ouvir e gostar e seguir algo que não está de acordo com a palavra de Deus. A verdade é essa. Então, Jesus aceita essa desculpa? Será? Será que os líderes são mais únicos, são eles os únicos culpados? Pense, pare para fazer a sua reflexão. A resposta do Senhor a estas perguntas mostra a importância, glória a Deus, de cada um examinar suas práticas e participação nas tradições humanas. Ele mesmo disse, glória a Deus, versículo 14, capítulo 15 de Mateus: deixai-os. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Não dá para nos isentar de responsabilidade, pensando que os líderes são os únicos cobrados por Deus. De forma alguma. Todos nós, sim, temos que prestar conta diante de Deus pelas nossas obras. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, lembre-se que você tem uma Bíblia, você tem 2 bons ouvidos, como eu acabei de falar, para ouvir a palavra e fazer a sua conclusão. E que o Espírito de Deus, que foi Ele que veio no dia de Pentecoste, glória a Deus, e que nos fez filhos de Deus, porque agora temos o Espírito do Senhor, aleluia. Jesus disse que veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto o aceitarem, Ele dá o direito de filho de Deus, porque os quais creem no seu nome. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, então nos tornamos filhos. Que filho é esse que tem um espírito diferente? Por que nós pregamos contra o sábado, contra a circuncisão externa? Nós pregamos contra dízimo, contra a maldição das imagens de escultura. E por que você continua ainda adorando imagem? Por que você continua ainda guardando sábado? Por que você continua com o seu ídolo Malaquias? É triste. O seu ídolo maior, o pastor da sua igreja, isso é triste. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, devemos rejeitar qualquer tradição humana que contradiz a palavra de Deus. Cada pessoa aceitando a sua responsabilidade de buscar e seguir o Senhor Jesus como Ele é, Senhor de nossas almas. Esse é o Senhor o qual nós devemos aceitar, seguir fielmente e andar nos seus caminhos, conforme diz a palavra, andando de acordo com o que está escrito no Evangelho de Cristo, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então venha ao Pai, se entregue nos braços do Pai, nosso Pai Celestial, aceitando a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o qual se entregou na cruz para nos perdoar, morreu, foi pregado, sofreu, foi coroado, a coroa de espinhos, sofreu muito, pregos pontiagudos ali nos seus braços, nas suas mãos, seus pés, na cabeça uma coroa de espinhos, furado ao lado, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou, glória a Deus, é vivo e é maravilhoso, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou para nos perdoar, para nos dar uma vida e vida em abundância, pois ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Por isso que nós colocamos o nome de nosso programa, intitulamos de A Verdade que Você Precisa Saber, porque essa é a verdade. Não temos que acender vela, não temos que rezar, não temos que andar guardando o sábado, nós não temos que ter nosso ídolo de forma alguma, nós não temos mais que pagar dízimo, nós não temos que fazer nada a não ser andar nos caminhos santos do Senhor, orar. Você vai dormir, coloque-se de joelho no pé da sua cama, da sua rede, ore ao Senhor, aleluia. Levante a sua mão ao céu, não precisa fazer sinal de cruz não, cruz é sinal de morte. Levante a sua mão ao céu, feche os seus olhos, ore a Deus, diga para Ele o que você sente, o que você quer, fale com Deus. Ao levantar, agradeça por aquela noite que você dormiu tão bem, que Deus te confortou, aleluia. Ah, mas eu não dormi bem, pois agradeça que você está vivo, aleluia, glória a Deus. Agradeça a Deus pela alimentação, agradeça a Deus pelas bênçãos. Vai viajar, ore ao Senhor. Chegou, agradeça ao Senhor pela viagem. E assim
é a vida que prossegue daquele que serve ao Senhor fielmente, que não é uma pessoa que está buscando ao Senhor por interesses próprios e nem está transgredindo também os mandamentos de Deus, não está invalidando a palavra de Deus e nem vão adorando ao Senhor, mas sim adorando em espírito e em verdade. Porque João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, aceite esta palavra no seu coração, seja uma pessoa feliz, se torne um filho de Deus, para que possa ter direito nas mansões celestiais. É esse o nosso objetivo, estar aqui pregando a palavra de Deus, levando a você esse raciocínio bíblico dado pelo nosso Pai Celestial, inspirado pelo Espírito Santo, a levar até você, pela zona sonora da nossa Maranata, a palavra do Senhor, tá bom? Então fique na bênção e vamos orar ao Senhor, agradecendo também, porque aqui estamos levando essa palavra em o nome de Jesus. Reverente, muito amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, aleluia Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma vitória, estarmos aqui levando a Tua palavra, Senhor, através da nossa sonora da nossa Maranata, para que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouvem, Senhor, ó Deus, o Senhor venha iluminar os passos de cada um, fortalecer, levantar os caídos, fortalecer os fracos, restaurar a vista aos cegos, dar entendimento, meu Pai, a cada um, que todos possam serem felizes em aceitar a Tua palavra. Te peço, meu Pai, por mim e por todos nós, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que está orando conosco, diga amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em o nome de Jesus.